Olá, bem-vindos, bem-vindas à Semana Pedagógica. Eu sou a Andrea Castagini, sou professora de Ciências e Biologia, Google Innovator Brasil 2019 e Google Trainer. Atuo na educação há mais de 20 anos, no ensino de ciências, e nesses 20 anos, 22 anos, 15 eu estou atuando com a formação de professores para utilização de tecnologias. Dentre as minhas passagens, eu atuei mais de 2 anos como conteudista, professora que elaborava planos de aula com tecnologias que estão disponíveis até hoje no portal do professor do MEC. Então, colocando o meu nome ali, Andrea Castagini ou Castagini, você vai encontrar muitos planos de aula aonde utilizava-se as tecnologias disponíveis naquele momento com recursos metodológicos, as tecnologias disponíveis naquele momento, com metodologias e o conteúdo de ciências. Também atuo na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, na elaboração de planos de aula com robótica, na elaboração e acompanhamento de cursos de tecnologia, de recursos Google para professores, entre outras funções que eu já desempenhei, como de ilustração digital, confecção de infográficos e a busca permanente por melhorias na educação. Nesse momento, eu venho trazer para vocês uma palestra que vai falar um pouco disso, sobre como a gente pode utilizar os recursos tecnológicos digitais disponíveis em um modelo que vai também trabalhar aliando essas tecnologias com metodologias e com seu conteúdo. E mais, é uma abordagem desse conteúdo dentro de uma vertente específica, muito especial para mim, que visa o desenvolvimento de uma sociedade mais ética, justa e esclarecida. Vamos lá? Sobre tecnologias educacionais, eu quero falar com vocês hoje. Só que não é simplesmente a colocação e a divulgação de uma ferramenta pela ferramenta. Até porque a gente sabe no meio acadêmico que existem diversas pesquisas, muitas apontando que as tecnologias educacionais são ferramentas aliadas importantíssimas para a aprendizagem. Enquanto ainda existem também pesquisas que mostram os cuidados que a gente tem que ter na seleção de uma tecnologia, na implementação dela, para que ela, de fato, propicie a aprendizagem do nosso estudante. Ainda bem que aquela questão da gente pensar a tecnologia como sendo uma perfumaria, um enfeitezinho, um toque na aula, já está sendo superado, né? Por quê? Porque realmente, quando eu comecei a trabalhar com as tecnologias da educação, isso era visto como, nossa, piração da professora Andrea, volta para a realidade, vem aqui para a escola base, né? Para a escola pública e que tem todas as dificuldades de infraestrutura, a gente sabe que tem, e veja que isso não é mais importante. Bom, durante o mestrado eu fui atrás de responder essa questão, se realmente quem me falava para eu deixar de lado as tecnologias educacionais, digitais, tinha razão no que estava falando ou não. Fui atrás de pesquisas. Vimos, então, não é uma perfumaria. Ela tem, sim, o seu lugar e a sua importância. Entretanto, tão importante quanto ver o número de pesquisas que falam sobre essa questão de que da importância da utilização tem um número igual ou maior da boa utilização. Porque simplesmente a presença de uma tecnologia educacional na sua aula, por si, não vai fazer milagre. E sim, gente, infelizmente não existe uma fórmula mágica para eu chegar para vocês aqui e falar assim, olha, faz assim, passo 1, passo 2, passo 3, e a sua aula será um sucesso, colocando as tecnologias do seu lado. Eu fui atrás de pesquisas no mundo todo, né, artigos científicos, que falassem de como que quais os modelos de utilização que existem, que foram testados e que podem auxiliar o professor na utilização de tecnologias visando a aprendizagem. Vou trazer uma situação hipotética para vocês aqui, né? Uma coisa que talvez nunca tenha acontecido com vocês.
Uma semana que de repente aconteceu de tudo. O pneu do carro furou, o filho ficou doente, enfim, você não teve, nem dentro da escola, muito menos fora do seu tempo na escola, tempo hábil para você fazer um bom planejamento. E você sabe, você tinha prometido para os estudantes que ia fazer alguma coisa diferente, levar eles de repente até a informática ou trabalhar com os dispositivos móveis deles, que eles trazem, celulares, né? Você prometeu para os alunos que ia fazer isso naquela semana. Bom, promessa é dívida e você não gosta de faltar com a sua palavra. Então, bora fazer daquele jeito. Você lembrou então de uma live que você viu com a professora Andréia, com o pessoal do GG, com o pessoal aí que trabalha muito com as tecnologias educacionais, e eles disseram de um site super legal que tinha objetos de aprendizagem interativos, os tais simuladores. Bom, é sensacional, né? Então, vamos utilizar ele. Então, você foi lá, viu que dava certo levá-los no laboratório de informática. Não teve muito tempo de preparar os alunos, vamos com tudo lá. Gente, chegou lá, o navegador da internet para acessar esse aplicativo estava com o plugin desatualizado. Puxa, corre atrás da pessoa lá que utiliza, que trabalha com o laboratório para te ajudar. Ou então, se não tem, você mesmo arregaça a manga e vamos fazer essa atualização do plugin. E lá se vão minutos preciosos da sua aula. E a turma vai se agitando, né? Adolescente, sabe como é que é? Eles não ficam parados no lugar muito tempo. Quando você vê, estão acessando outras páginas, você já tem que se desgastar chamando a atenção deles. E enfim, termina a aula. Não vamos dizer que a aula foi um fracasso, mas você sai de lá com um desgaste emocional, mental muito grande, repensando se vale a pena fazer uma aula de novo como essa. Agora vamos pensar num outro cenário. Digamos que você veio para a semana pedagógica aqui, né? Assistiu minha aula, outras palestras, e aí você se sente mais seguro de utilização dessas tecnologias. Você já faz lá, já verifica se o site que você viu com simuladores está funcionando nos laboratórios da escola, testa no celular, pede para outros colegas também testarem para ver se rola bem em diversos modelos de celulares, né? Conversa com a coordenação para deixar a internet, o Wi-Fi liberada, e aí você vai testando com o tempo. Então o tempo, o planejamento faz toda a diferença, certo? E aí você tem uma chance de fazer essa mesma aula com muito mais sucesso. Por quê? Porque você já vai falar para os alunos testarem antes, trazerem o celular, porque se não der certo na informática, a gente faz sala de aula com os dispositivos móveis, escolher ali, dentre os 3 simuladores que você selecionou, um para eles trabalharem, trazer as questões que vão ser solicitadas a eles e até, quem sabe, criar ali uma avaliação autêntica antes da atividade acontecer, para que os alunos saibam como eles serão avaliados. A chance dessa aula ser uma aula bem-sucedida e que a aprendizagem seja significativa é muito maior. Então, dessa forma, você vai mostrar muito mais segurança, porque estará seguro do que está fazendo ali. E os alunos responderão a isso, sabendo que você é seguro como está, eles sabem exatamente o que você deseja que eles apresentem e que eles apreendam, certo? Por quê? Porque eles sabem exatamente o que você deseja que eles desenvolvam. Isso pensando numa aula simples, de uma ida simples até um site para análise e trabalho com um simulador. Só que a gente sabe que tecnologia educacional não é só isso. A gente pode estar trabalhando de inúmeras maneiras com os estudantes. Você pode estar solicitando que eles criem, e essa geração, a tal geração dos nativos digitais, que é um termo bastante controverso, mas que está na moda, né, de falar, que são as adolescentes e crianças que nasceram já depois de 1980 e que têm mais tempo de contato e acesso, dependendo da classe social, à internet e aos dispositivos digitais. Mas o que diferiu de uma situação hipotética 1 para 2? Foi justamente tempo. E nós sabemos que o tempo ele é fundamental e que é preciosíssimo, ainda mais para você, professor, professora, que
se desdobra fazendo várias ações, planejamentos, replanejamentos, provas, participação em conselhos de classe, sem contar, lógico, todas as outras áreas da vida da gente que vai além da profissional. E se eu falasse para você que existe um modelo que eu encontrei durante a pesquisa de mestrado, que fala da utilização das tecnologias visando a aprendizagem significativa. Aquela aprendizagem quando a gente fala em termos de aprendizagem significativa, estamos nos referindo aos autores como David Ausubel, Anesian e Novak, em que eles trazem a aprendizagem significativa como aquela que permanece ao longo do tempo, em contraposição à aprendizagem mecânica, que é a decoreba, que a gente pega, decora para a prova o conceito e depois não sabe o que ele é. Por quê? Porque não internalizou, não conseguiu fazer as ligações com a sua realidade, com o seu contexto, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula, nessa palestra, é justamente esse achado que pode auxiliar muito você no seu planejamento futuro com tecnologias. Vamos lá? Então, o ano era 2013, eu estava no meu segundo ano do mestrado e eu queria responder aquela questão que me fizeram, que eu falei aqui no começo desse vídeo, essa palestra, de meus colegas falarem que eu estava devaneando, querendo colocar tecnologias educacionais na minha aula em ensino de ciências, que era para eu fazer bem feito o básico com o GUSP e GIS, né? E eu defendia naquela época e ainda defendo que as tecnologias educacionais, as tecnologias digitais são um grande aliado para a educação. Né? Dentro daquela vertente, como eu falei, do David Ausubel, da aprendizagem significativa. Então, fui buscar elementos para sustentar essa minha tese, essa minha afirmação acadêmica, e fui fazendo uma curadoria educacional digital, que é algo também que falo bastante nos meus cursos, certo? Como que a gente faz para separar o joio do trigo? O que é realmente um bom recurso tecnológico que vai propiciar uma aprendizagem significativa de qualquer área para o meu estudante? E aí eu encontrei um artigo até antigo, que é de 2007, do Mishra e Kohler, em que eles falavam de um modelo de utilização de tecnologias, chamado TPEC. T de tecnologia, P de pedagógica, e o K, né, é de knowledge, de conhecimento, que a gente traduz para a questão do conteúdo. Então, em algum momento aqui do vídeo, vai aparecer esse esquema de 3 esferas, e que elas vão se colocando uma em cima da outra, assim, brincando, onde vai tendo áreas de intersecção. A área de intersecção é entre tecnologia e pedagogia, ou tecnologia e conhecimento, ou conhecimento e pedagogia. Né? E aí no centrinho é o TPEC, que é a área de reunião das 3 esferas. E como que isso pode ser colocado para nossa prática? É o que eu vou falar aqui para vocês agora. Eu percebi que por mais legal que fossem as minhas descobertas de recursos tecnológicos, de sites, simuladores, vídeos super legais, que era o ponto de conhecimento prévio que os meus colegas de ciências tinham e que tem super subsídio para aprendizagem, o uso de vídeos, né? Por mais que a gente conseguisse reunir um cardápio de tecnologia super interessante para aplicar a aprendizagem, só esse conhecimento não era o suficiente. Então, eu estou falando da esfera de tecnologia. Então, eu tenho que saber como que funciona essa tecnologia, aonde ela está, se está disponível ou não, e começar a estudar ela. Né? Então, aí eu vou começar a migrar dessa esfera tecnológica para as outras. Então, por exemplo, pensando em uma tecnologia educacional, eu tenho que verificar se a linguagem está adequada ao meu público. Um vídeo que seja mais básico, como eu falei, de conhecimento prévio, de utilização de nós professores com as tecnologias, um vídeo ele tem que ser diferente. Se eu for trabalhar com o 3º ano do ensino fundamental, vai ser diferente se eu for trabalhar com o 2º ano do médio, né, em qualquer outra faixa etária. Então, só pensando ainda na questão da faixa etária, da linguagem,
da infraestrutura da escola, que aí a gente pega um pouco também do tecnológico bruto da escola, com também o que a gente precisa atender em termos de conteúdo, e aí a gente vai fazendo uma análise. Inclusive, em cursos eu tenho materiais, né, planilhas que vão mostrar para você o checklist do que a gente tem que analisar quando vai trabalhar com tecnologias nessa perspectiva do TPEC. Até mesmo a questão de como encontrar, que faz parte da curadoria digital. Se eu vou procurar aleatoriamente no buscador, eu vou perder muito tempo, né? Porque a chance de trazer muito mais respostas, né? Àquela palavra-chave que eu coloquei ali e que não vai me ajudar ao que eu quero e que, na realidade, eu descobri aquele recurso de ouro, vai ser uma agulha no palheiro, vai me tomar muito tempo. Então, isso também faz parte do TPEC. Como que você encontra os recursos mais adequados à sua prática. Então, desde a questão de palavras-chave encadeadas, para que realmente traga para você aquele recurso, ou saber de locais que outros professores já fizeram a curadoria de recursos que você está procurando, e aí fica muito mais fácil, porque já passou pelo filtro, pelo crivo de outros educadores, os portais, né, e comunidades de prática. Mas também a própria questão do conteúdo, né? Da análise desse conteúdo que está presente neste recurso tecnológico, se ele está adequado, se não tem erros conceituais, se ele não é tendencioso. Então, inclusive, eu faço aqui a propaganda do Educamídia também, que é um curso fantástico para vocês fazerem e que vai auxiliá-los nessa análise de fake news, pós-verdades, verdades tendenciosas e por aí vai, para que a gente não incorra nesse risco de trazer algo que, ao invés de propiciar a aprendizagem, pode desencadear uma discussão que não vai ser muito proveitosa. Lembrando que o debate ele é proveitoso desde que exista essa intencionalidade educacional no seu planejamento. Bom, a outra esfera que eu acho super legal, que foi meu momento uau, é a esfera do pedagógico. Então, eu vou estar falando, quando eu falo da esfera do pedagógico, eu estou falando também da aprendizagem significativa, então de eu conhecer o meu público, meus alunos, saber quais são os saberes que eles já têm, os saberes prévios, os conhecimentos prévios que eles já trazem para a sala de aula, os interesses, porque de posse dos interesses eu consigo mobilizar facilmente a atenção deles, né? A curiosidade deles. E aí as metodologias diferenciadas, entre elas as metodologias ativas também, elas nos auxiliarão a fazer pequenas rupturas na rotina e também vão fazer com que se crie uma expectativa por parte dos alunos de que, de repente, a professora vai trazer algo diferente para aprender aquele conteúdo. As metodologias, eu acho fantástico, porque elas necessariamente não são todas digitais. Eu posso fazer algo super legal e totalmente analógico com os meus estudantes. Mas aqui, trazendo para o modelo TPEC, a gente vai falar sobre como utilizar essas tecnologias dentro das digitais para aprendizagem significativa. Que quando a gente vai trabalhar com as tecnologias, primeiro, eu preciso conhecer esse recurso, ter uma familiaridade com esse site simulador, esse vídeo, porque aí eu vou ter assistido e vou saber que ele está perfeito para minha aula, para os meus objetivos educacionais, que já estão no meu planejamento, ou se de repente eu preciso iniciar ele alguns minutos depois, né, do que está disponível ali no YouTube, por exemplo, ou finalizá-lo ali. Então, só contextualizando, eu não vou passar o avatar, que tem mais de 2 horas, para falar de determinada ação de educação ambiental, quando eu posso utilizar um recorte de 5 minutos e propiciar depois um debate com meus estudantes, certo? Então isso é uma questão de gestão de tempo também e para isso eu preciso saber como editar as tecnologias ali, o vídeo, né? Como selecionar aquele trecho de vídeo ou saber aonde encontrar um trecho já editado para esse fim.
E aí, agora eu sinto-me livre para poder ver de que forma que eu vou casar esse recurso tecnológico com uma metodologia. E aí que entram então as metodologias ativas, as rotinas de pensamento e os protocolos de aprendizagem, que se você procurar na internet tem disponível também. Agora no doutorado, um dos meus interesses de pesquisa que eu quero trazer para mostrar que é possível utilizar o TPEC, e é algo inovador, uma novidade, o ensino de ciências é a relação do ensino, seja de ciências, de língua portuguesa, de qualquer área do conteúdo, com as relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ou CTSA. Em inglês, essa sigla é Science, Technology, Society Environment, então você vai encontrar com STSE. É uma tendência internacional, visto que nós estamos passando por modificações climáticas que vão alterar a vida da gente, as relações, o consumo, tudo, né? Só que não é algo tão novo assim, então já existe há 40 anos, né? Então, trazendo de forma bem rasa, mas que é compreensível para todos, esse ensino com as relações CTSA, ele é a proposta que vai além de você entender e compreender um conceito, mas fazer com que você compreenda o conceito e consiga ver esse conceito em ação na sua vida. É a contextualização que a gente fala em outras vertentes educacionais, mas também é o preparo desses estudantes para uma tomada de decisão esclarecida. Então, o ensino de ciências, no meu caso, ele vai vir para subsidiar a ação do meu estudante para ele querer comprar, querer consumir um plástico, por exemplo, descartável, ou se de repente ele vai preferir, né, vai ver o custo e benefício para escolher se ele vai comprar aquele descartável ou se ele vai preferir algo de vidro que ele pode carregar consigo, né, e reutilizar. Esse é um exemplo, né, que vai muito perto da educação ambiental, mas que não deve ficar restrito a ela. A CTSA, ela se enquadra com esse modelo que eu falei do TPEC, uma vez que ela trata do conhecimento curricular, de como a gente vai trabalhar esse conhecimento curricular. E como nas próprias letrinhas trazem, né, tem a questão da tecnologia, em que você vai entender, por exemplo, essa tecnologia, como que ela é feita. Não só como ela é utilizada, mas, por exemplo, qual a relação da utilização de uma tecnologia digital e as relações humanas, de que forma que ela impacta positiva e negativamente. E aí, muito das metodologias que existem com a CTSA, elas têm a ver com as metodologias ativas. Por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos ou a aprendizagem baseada em problemas, em que você vai selecionar um problema e vai, junto com os alunos, analisar, esmiuçar esse problema, utilizando técnicas, de repente, design thinking, né, para você tentar dar respostas possíveis. E dentro dessa análise da CTSA, você vai colocar ali os recursos midiáticos, tecnológicos, que vão sustentar. Também vai dar os subsídios de conteúdo para que os estudantes possam analisar e tomar uma decisão esclarecida de como eles resolveriam aquela situação ou aquele problema. Como que eles proporiam soluções para um projeto. Por exemplo, se eu fosse abordar a física, o eletromagnetismo, a emissão de ondas sonoras, com o nono ano do ensino fundamental 2, eu poderia estar focando no celular, no uso celular pelos adolescentes, que é um aparato super importante para eles, né? Que é um marco temporal dessa geração, ter o seu celular e utilizar a internet. Então, desde a explicação de como que a internet chega até o celular, qual é o papel da física dentro dessa situação, como também a própria questão dos elementos químicos que estão presentes no celular. Aí a gente pode utilizar as outras letras, né, do CTSA. Como que a utilização celular hoje, da internet, afeta as relações humanas. Como que
a fabricação de um aparelho de celular, a manutenção desses aparatos e da internet afeta o meio ambiente, né? Desde a questão de empregos que são gerados e que as pessoas precisam desses empregos, até, por exemplo, as rotas de minérios e também de quando eles vão levar de um local para o outro, né? As vias comerciais ali, como que elas podem impactar o meio ambiente. Então, quando você começa a trabalhar tudo isso, você dá um contexto muito maior para o estudante, né? E dá chance a ele dele buscar para além disso. Então vamos falar um pouquinho agora da metodologia ativa. A metodologia ativa é o como. Como que eu vou fazer essa mágica acontecer? Quais tecnologias vão me suportar para eles poderem ter esse esclarecimento, né? Os elementos que vão dar a ele o embasamento para ele tomar a decisão que ele vai querer. De que forma que ele vai mostrar essa aprendizagem que ele desenvolveu. Então eu posso utilizar o vídeo como um subsídio à aula expositiva, mas eu posso utilizar o vídeo também como a paródia, em que eles farão a paródia do vídeo, em que eles vão criar o seu próprio vídeo e nos formatos que eles acham mais favoráveis para o perfil deles, né? Se sentem mais confortáveis. Ou um podcast, caso sejam muito tímidos e prefiram colocar a sua voz, ou criar, por exemplo, um mapa mental. E falando em mapa mental, tem diversos softwares que podem subsidiar essa elaboração e até mesmo papel, né, que é uma tecnologia analógica muito, muito boa. Até faço aqui um agradecimento a Samara Brito, da Amplifica, e que ela trouxe numa live o pensamento hexagonal. Então pensa naquela colmeia, né, com os hexágonos grudadinhos no outro. Então você vai colocar o seu tema central ali, ondas sonoras ou celular, e a partir desse hexágono você vai fazer as 6 ligações e dessas ligações vai fazendo ligações com outros e outros hexágonos, colocando temas que são tangentes ao que a gente está trabalhando aqui, a física das ondas eletromagnéticas, por exemplo. E aí você consegue depois pintar lá o CTSA com 4 cores diferentes para você ver o que tem mais a ver com ciência, com tecnologia, com sociedade, com ambiente. Então é uma sugestãozinha aqui rápida e simples que vocês podem testar em qualquer conteúdo de aula de vocês, inclusive a utilização da tecnologia dentro da escola. Ainda falando sobre tecnologia e comportamento, é muito interessante a gente pensar como a nossa sociedade modificou as relações sociais com o uso das tecnologias digitais e o uso maciço de celulares. Para isso, existem vários autores que falam muito bem, e eu gostaria de recomendar alguns aqui para você. Então nós temos o livro da Lúcia Santaella, o Linguagens Líquidas na Era Digital, que é fantástico, que fala muito da questão da presença-ausência, da atenção parcialmente dividida, que é quando a gente está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, uma delas com o celular na mão, né? Isso explica muitas coisas, inclusive problemas de trânsito pelo uso do celular enquanto está dirigindo. Mas não só ela, também tem vários do Zygmunt Bauman que explicam essa sociedade pós-moderna. Também tem no Byung-Chul Han, que fala da sociedade do cansaço, no enxame, o André Lemos com o fantástico Cybercultura e o Tony Bates com o Educar na Era Digital, entre tantos outros, né? Mas essa é uma bibliografia que eu acho bem interessante. Não é a bibliografia do TPEC, que eu já passei para vocês também. Então, girando de novo para o TPEC e buscando novos recursos tecnológicos, né? Agora a gente pode ter a participação dos alunos. E com a participação dos alunos, a gente pode pedir que eles indiquem ali quais são as redes sociais que eles se sentem mais à vontade, e ensiná-los também, ou discutir com eles, né? Não para eles, mas com eles, como que é feito essa curadoria digital, né? Como que funcionam os algoritmos das redes que eles estão utilizando, e será que é legal ser só um consumidor
Ou será que já estamos aptos a serem produtores? Mas um produtor digital, não pensando em ser mais um influencer, a não ser que seja um educational influencer, né? Os alunos podem ser esse influenciador digital para a educação, trazendo o que eles aprenderam. E olha que fantástico seria, né? Já tem uma produção e em cima dessa produção você já tem como fazer a sua avaliação. E de quebra você está promovendo o letramento digital, a questão da curadoria digital compartilhada com os alunos, entre tantas outras vertentes super importantes quando a gente trata de educação e tecnologia. Então, ainda pensando naquela sequência do celular, ao final dessa sequência de aulas, a gente gostaria de ver se o aluno atendeu os objetivos educacionais propostos, né? Por exemplo, dentro da CTSA, a tomada de decisão esclarecida, que podia ser assim, ok, nós sabemos que existe a obsolescência programada dos artefatos tecnológicos digitais, do celular, por exemplo. Então, eu devo estar trocando todo ano o celular? O que impactaria isso? Né? Se eu puder, lógico, trocar todo ano o celular. Mas o que isso impacta no ambiente, a sociedade, os empregos, na tecnologia? A metodologia e as tecnologias poderiam entrar, como eu falei, na construção de um podcast, de um mapa mental, no formato hexágono, num videozinho que eles façam, ou outra mídia digital também. E aí entra a questão da avaliação, que eu acho que é importante falar também para vocês. Como que eu posso avaliar? Porque eu tenho que pensar em aprendizagem significativa que eles partem de um ponto A e eles vão chegar no ponto B. Que provavelmente nem todos os alunos chegarão no mesmo ponto, mas que houve ali um arco de desenvolvimento, né? Eles se desenvolveram, eles se esforçaram. E aí eu falei também, ao decorrer desse vídeo, da avaliação autêntica, em que eu posso desenvolver uma forma com eles, para que eles saibam de que maneira que eles serão avaliados. Uma que é muito interessante é a rubrica. A rubrica, vou colocar também algum momento aqui do vídeo, para vocês que eu estou falando aqui. Ela é uma planilha, de modo bem grosseiro de falar, uma planilha, em que eu vou colocar nas linhas, por exemplo, os critérios que eu vou discutir junto com os estudantes do que é importante ser avaliado ali. A pontualidade na entrega, o capricho, a originalidade, que mais? A gente vai discutir. E as colunas serão os níveis que esses grupos, que esses estudantes vão chegar que eles alcançaram. Então a gente vai também preenchendo as células com eles. Então, pegando um exemplo, pontualidade. O primeiro seria assim, não conseguiu nada, é porque não entregou. Aí vai ganhar um pontinho só aquele que entregou, mas uma semana, 2 semanas depois, com atraso. Aí uma nota um pouco maior, ou seja, vai tendo uma crescente, né? Aquele que entregou no prazo, ou aquele que antes do prazo já tinha algo pronto, já veio discutir com você. Né? Então você vai estabelecendo com eles, dentro, lógico, do teu planejamento, do que é solicitado pelo regimento escolar aos alunos, tudo mais. Você tem que levar em consideração todos os documentos normativos também. Bom, um outro critério, originalidade. Então, eu cito as fontes ou eu copiei tudo da internet. Então aí, copiou tudo da internet, vai ser 0, plagiou. Copiei muito, mas não citei muita coisa. Alguma coisa que é autoral, mas outras foram copiadas. Mas eu citei. Então já está um pouquinho melhor. Aqui está o que eu citei, aqui está o meu roteiro, professora, e da maneira com que eu apresentei. Então, tá aqui onde eu busquei o meu original de outra pessoa lá, e aqui o que eu fiz. Então, dá para considerar que foi autoral, porque está citando ali as fontes também. E você trabalhando isso, viram como a gente consegue trabalhar, então, a tecnologia, né? Inclusive, a rubrica pode ser feita em sites específicos ou numa planilha digital do Google, da Microsoft, entre outros, Evernote, né? A metodologia e o conteúdo que você vai estabelecer. Né? E dentro do conteúdo, a gente pode também fazer aquela pegada com a CTSA,
em que a gente vai contextualizar de forma bastante crítica, de forma que a gente possa desenvolver uma nova sociedade com nossos estudantes que seja mais ética, justa e esclarecida. Se você gostou, me siga nas minhas redes. Eu tenho algumas propostas de cursos que vão nesse sentido, né, e que a gente pode continuar desenvolvendo esse papo mais para frente. Uma ótima semana pedagógica para vocês. Até mais! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.